no que eu creio. Se eu disser Senhor Jesus, muitos vão dizer que Senhor é Baal, mas isso não tem nada a ver. Porque no nosso idioma a palavra Senhor significa alguém que tem autoridade. Então eu posso falar o Senhor Jesus normalmente. Porque muitos vão dar referência de João dizendo que quem não falar Senhor Jesus não fala pelo Espírito de Deus. No entanto, eu prefiro chamá-lo de inominável. Não ligo qual nome se dar a ele. Porque quando nós nos conectamos pelo Espírito, ele sabe que falamos com ele independente do nome. Porque o Espírito dele não é limitado pela carne e quando me conecto em Espírito, tudo está patente e claro e não tenho como esconder nenhuma informação, pois nessa hora ele distingue minhas intenções. Quando vou confessar qualquer pecado, ele já sabe. Creio que a salvação está em obedecer os ensinamentos do Messias. Quando colocamos essas verdades em prática, ela nos liberta. E por isso existe o verso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus falou está se confundindo com a pessoa dele. E isso é ruim. Hoje em dia, se você pergunta, você conhece a verdade? A pessoa responde, conheço. A verdade é Jesus. E você pergunta, qual a verdade de Jesus? Ela responde, Jesus é a verdade. Então, elas entendem que Jesus falou a verdade, mas confundem a pessoa de Jesus com as verdades que ele falou. Porque as pessoas pensam que Jesus vem pessoalmente toda hora que elas clamam para, naquele momento, os libertar de determinadas situações. No entanto, é a verdade falada por ele que, colocada em prática, liberta. Transforma o corpo sem brilho em um corpo luminoso, espiritualmente, obviamente, crescendo a luz do espírito dentro do corpo. O corpo se torna luminoso e se torna uma luz muito forte, principalmente no mundo invisível. Os seres invisíveis ficam encandecidos por essa tão grande luz. É por esse motivo que somos a luz do mundo, pela verdade vivida que é o combustível que nos faz brilhar nas trevas. Como ele mesmo disse, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Ele também disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica são verdadeiramente meus. E todo aquele que não as praticam não são meus. Acredito que houve uma inversão de valores quando se fala: o sangue de Jesus tem poder. Explico. Porque o poder não vem da matéria, carne ou sangue. A carne e o sangue nem podem entrar no reino do Pai. Essas frases foram equivocadamente sendo usadas. Quando as pessoas precisam de uma solução divina, diz: o sangue de Jesus tem poder. Não é errado se utilizar o termo em nome de Jesus, desde que a pessoa que a pronuncia em uma ação saiba o que realmente está fazendo. Se alguém se utiliza da frase em nome de Jesus, significa que a pessoa que a utiliza faz parte do reino de Jesus e que, por se tornar um embaixador, se utiliza da autoridade, do poder que está representando. Mas pode alguém, não sendo discípulo, se utilizar do termo?
É como o Senhor Jesus afirmou no capítulo 7, versículo 21 de Mateus. Como uma pessoa, não sendo do reino, utiliza a autoridade do reino. Explico. Você, não sendo policial, pode se utilizar da sua farda, que representa a autoridade, e surpreender alguém em um flagrante delito e o prender. O infrator não saberá realmente se é ou não policial, pois a farda representa a autoridade da corporação. Só que esse falso policial não pode concluir a prisão, porque a corporação, antes de concluir a prisão, pedirá a funcional. O delegado dirá: nunca te vi antes, nem te conheço, não és policial. Por esse motivo, não pode levar a cabo seu ato e sua ação será inútil, porque para isso será necessário se tornar um policial da corporação, para que a ação tenha resultado e a autoridade cedida a ele, representada pela farda, se confirme também na corporação. No caso espiritual, seria o nome de Jesus a sua farda. Significa que para se utilizar uma autoridade desta, tem que realmente estar no reino. Por isso, se tornar um discípulo é necessário. E ele disse: aquele que praticar esses meus ensinamentos, verdadeiramente são meus discípulos. Como para se tornar um policial, tem que concluir os ensinos que formam o policial. As pessoas que se utilizam dessa autoridade sem estar na prática dos ensinamentos do Messias, terá uma grande surpresa, aquela surpresa de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Quando digo que houve uma inversão de valores perigosa sobre usar a frase "o sangue de Jesus tem poder", é por esse motivo citados. Isso, obviamente, só servirá para quem tem o Espírito. Quem é, como os da parábola do semeador, uma terra boa. Quem é beira de caminho, quem é pedregulhos, não terá como guardar essas palavras de vida do Espírito da verdade. O Senhor Jesus disse: ide, pregai esse evangelho do reino. Os que forem dignos receberá e ficará neles a semente. Os que não forem dignos, a semente é igual à palavra da verdade, que também é igual ao fruto da semente, que é a paz adquirida pela verdade. Então ele diz: os que não forem dignos, a semente, a paz, a verdade, tornará para nós ou para vós. Eu creio no Salvador, que trouxe a verdade, independentemente dos falsos nomes que deram a ele, com o propósito de desviar ou exaltar outro no lugar do verdadeiro. Acredito que o verdadeiro fez é eficaz pelo motivo do Espírito da verdade. E por isso mesmo, ainda que troquem o verdadeiro nome, a eficácia da verdade dele continua. Por esse motivo, o que aqui falado sobre o nome e sangue está correto. Quando uma afirmação colocada em ordem cronológica, uma não pode anular a outra. Por isso é tão importante estudar. Acredito que o Messias veio da parte do Pai sempre eterno e que ele nunca foi mencionado por nenhuma geração de profetas, pelo motivo de ele ser uma surpresa e poder passar pelos dominadores desse mundo desapercebido. Acredito que ele usou uma casca para estar aqui instruindo. Por isso, vemos ele falando na terceira pessoa. Quando ele diz, quando vires o Filho do Homem, ele fala na terceira pessoa.
E quando ele diz em verdade e na verdade eu vos digo, ele fala na primeira pessoa porque ele está revelando a verdade. E quem revela a verdade é o Pai através do Filho. Acredito que por hoje é suficiente. Frase importante para você refletir: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Quero aqui indicar o crédito dessas verdades aqui faladas. Primeiramente, ao Espírito da Verdade, que tem me guiado a toda a verdade. Ele está me guiando. E, em segundo lugar, a um grupo que faço parte, que tem me ajudado, pois, em comunhão com o Espírito do Pai, temos somado a capacidade intelectual de absorver as verdades faladas pelo Espírito da Verdade. O nome do grupo é Buscando a Verdade. Vou aqui citar alguns nomes do grupo. Primeiro, Luiz, Duda Silva o José, Carla, Alexandre Ramos, Fátima, Reis, Fanny, Fernando, Claudiane, Emilson, Jéssica, William, Jorge, Assis, Spy, Rose, Petronílio, Éder, Marcos Dornelles, Francisco, Paulo Roberto. Eis aqui alguns nomes e eu, Cláudio Gouveia. Vou deixar na descrição o link do grupo. Você pode achar que somos um grupo como outro, mas digo, não, porque neste grupo nós conhecemos o Deus Pai pelo seu caráter. Veja um pouco da diferença. O Pai é Espírito, diferente do Deus invisível. Diferença entre o Espírito do Pai e o invisível. A invisibilidade pode acontecer através de uma ilusão de ótica e no âmbito material, independente de estar fora da matéria. O espírito é uma qualidade existencial além da matéria. A superioridade do espírito é que ele pode transitar em capacidade existencial em qualquer aeons, mundos materiais existentes. Mas o invisível, que não são espírito, não têm essa qualidade e são limitados. Definindo, o espírito é ilimitado e o espírito invisível é limitado. Não esqueçam, inscreva-se no canal e deixe seu like.